pontos tem, né, de um determinado nível de intensidade, no nível de cinza, né? Então, por exemplo, a gente trata isso como probabilidades, né? Por isso que a probabilidade de ocorrência aqui, que no livro acho que talvez esteja mais claro, tá? Estava revisando o material, talvez, por isso que eu estou revisando isso agora. Então, o MN seria o total, né? Então, por exemplo, né? A gente tem lá, imaginar uma imagem pequenininha, uma imagem lá de 64 por 64, um quadradinho lá, quase um pixel art, né? A gente teria aí na base de 4.096 pixels no total, né? É o total disponível. Então, esse é o nosso 100%, né? Vamos pensar assim, da distribuição. E aí, os números de cada nível de intensidade, né? Pensando na base, né, de 8, né? Que seria lá, se a gente fizer, né? 2 elevado a 8 dá os 256, que é o que geralmente, né, que isso entra na quantização que a gente andou falando, né? Dos pixels e tudo mais, né? Então aqui, essa probabilidade, né, então, de uma intensidade, vamos pensar na intensidade zero, né? Qual é a probabilidade da intensidade zero? Então, o número de pixels com esse número zero, né? Então, vamos supor lá, nessa imagem, de 64 por 64, nossa, de 4.096, vamos supor que tenha lá 114 que são, né? Esses pixels de escuros, né? O preto. Então aqui seria a probabilidade, né? Então tem 2 por um pouquinho mais, quase 3%, né? Pensando aqui. Então a ideia, né, é muito nessa função de distribuição de probabilidade, tá? Que entra essa questão que a gente vê, tá? Então é puramente baseado aí, até uma das motivações aí pra gente brincar, né? Às vezes a pessoa fala, para que vamos estudar proba, né? Então tem todo um embasamento em cima disso, né? Que a gente consegue ter, beleza? Então aqui é uma manipulação daquela fórmula, né? Porque aqui tem a probabilidade que estava aqui embaixo, né? Que basicamente é o n, né? Daquele n sobre mn. O mn, ele é constante, né? Tem aquela regra do somatório, ficou para fora. Mesma coisa o L-1, né? Que é o nível de intensidade máximo aqui, né? Que a gente analisa. Então é dessa maneira que fica, né? Então, só voltando, né, a questão da equalização, no fim, a ideia, né, é ficar próximo de uma distribuição mais uniforme e tudo mais, que vocês lembram, né, que a gente até viu. Então, voltando aqui para o slide específico, visualmente, a ideia, né, a consequência disso é a gente conseguir uma imagem com um contraste mais legal, né? Então, aqui um exemplo, né? Que aí tem os diferentes tipos, né, que acaba acontecendo, e quando a gente ajusta, a tendência seria esse alto contraste aqui, né, na medida do possível aí. Então é um processamento básico, né, vamos dizer assim, mas que tem resultados bem interessantes, né. Então, por isso da importância, tá? Tiago, tá respondido, cara? Até peço desculpas aí pela demora, tá? Eu até fui consultar algumas coisas também que, a hora que eu bati o olho também eu assustei, assim, fiquei um pouco achando que ia ser totalmente diferente, mas olhando com um pouco mais de calma tem uma certa equivalência. Mas na dúvida, tá? Da onde tinha, né, pelo do Gonzalez é mais, vamos dizer assim, mais clássico, tá? Aquela formulação lá é a mais conhecida, vamos dizer assim, apesar de ter uma certa equivalência, beleza? Então, espero que tenha respondido aí minimamente para você, tá? Até acredito que possa ser dúvida de outras pessoas também, tá bom? Então, gente, dessa forma, né? Eu acho que a gente deu essa revisada. Então, beleza, Thiago, que bom. Alguém tiver mais dúvidas, gente, você sempre aproveita e pode falar, tá? Então, hoje eu estou tirando para dar essa leve pausa, vamos dizer assim, né? Por uma questão de
para a gente dar uma respirada, vocês vão começar a ter bastante coisa também, né? Então, a gente tratar isso, né? De uma maneira com tranquilidade e tudo mais, tá? Pra gente, da melhor maneira possível, tirar, né? Proveito da situação, né? Tentar conseguir tirar o melhor, vamos dizer assim, né? O que mais, né? Então, quem está fazendo outras disciplinas comigo, né? Sabe que eu já estou passando alguns trabalhos. Nessa disciplina específica, tá? Eu estou com uma ideia de ter um seminário, ter um trabalho prático para vocês fazerem, tá? Então, em termos de trabalho, além das atividades, né? Então, as atividades sempre vão, igual como falei, né? Vão contar como participação de vocês, a frequência de vocês e os trabalhos, né? Também vão considerar, vão ter peso maior, então depois eu vou definir certinho isso, mas vai ser em cima nesse sentido, tá? Então, seria isso, tá, gente? Então, eu vou abrir tô reabrindo o MATLAB aqui. Hoje eu vou dar uma visão geral para vocês, tá? Do MATLAB, algumas questões para vocês trabalharem. Não sei se vocês vão usar o Scilab, outras coisas. Mas pelo MATLAB ele tem algumas facilidades, algumas questões que eu acredito que ajudem também para exemplificar melhor algumas coisas, tá? Então, é só abrir aqui, a gente já inicia que eu mostro para vocês algumas questões interessantes, tá? Uma das coisas, já adiantando, o MATLAB demora muito para abrir, se alguém foi atrás, né? Que ele é um pacotão bem grande de programas, né? Não só para imagens, ele acabava sendo bastante usado para imagens pela facilidade, a gente vai ver algumas coisas em questão de manipulação de matrizes, tá? Só que em questão de, por ser gratuito, ter bastante coisas também, o pessoal começou a migrar um pouco para Python hoje em dia, né? Então, tem algumas questões, o pessoal acaba, alguns optando já por Python já. Principalmente a questão de parte mais de deep learning, né? Uma questão mais assim, recente, vamos dizer assim, que o MATLAB acabou ficando um pouco para trás nesse sentido, que ele até tem ferramentas disso, tá? Mas um pouco mais limitado, eu diria. Bom, e tá demorando um pouco mais também porque estou gravando a tela, né? Então, só um momentinho aí, gente. Que o meu wallpowerzinho aqui tá... Sim, Henrique, ele é. Existe até uns programas de student, que eu não sei se a universidade participa, como opção, né, tem o Scilab, né? Que ele é um priminho aí do MATLAB, que eu acho que porque a gente vai fazer nas aulas, ele é o suficiente. Tem para Linux também, tá? Então, acredito que ele tenha, assim, uma correlação bem grande um com o outro, tá? Que eu já usei algumas coisas, e talvez vocês viram em cálculo numérico, talvez, não sei se ainda chama assim a disciplina, né? No Scilab. Então, ele tem acredito que vai ter as equivalências aí de funções, tá? Então, também dá para vocês usar o trial, tá? Acho que o trial deve valer para um mês, uma coisa assim. Dá para pelo menos dar uma experimentada no MATLAB para sentir, quem quiser comparar, né? Porque a gente consegue fazer isso. Alguém mexeu mais quem trabalhou aí, trabalhou com Python, quem fez as atividades aí, fez em algum outro pacote também, que dependendo, né, da coragem, dá para usar até linguagem C, né? Tem algumas bibliotecas em C que trabalham com isso, assim, mas complicar muito, né, uma coisa que pode ser mais tranquila, né? Então, mas tem gosto para tudo, né, nesse site. Tem gente que é mais purista, vamos dizer assim, né? Tem que curte.
Então, galera, uma primeira observação, está carregando aí na minha interface aqui, mas já tem algumas coisas para a gente olhar. O MATLAB, ele é dado as devidas proporções aí, ele é tipo... tem uma JVM, entre muitas aspas, tá? Dele, tá? Então ele roda num ambiente meio que próprio, uma linguagem própria. Então aqui alguns dos exemplinhos que eu deixei anotado para dar para vocês, mas só para vocês entenderem, né? Para dar uma... Até legal do MATLAB assim, é a questão dos testes, tá? Que dá para a gente fazer. Ele tem então, em geral, né? Que a tela está dividida. Vou até aumentar aqui para vocês. Essa parte aqui de baixo seria a parte interativa dele, né? Então, na parte interativa, quem mexeu com isso também, né, ele tem uma interfacezinha do mesmo esquema, você consegue tipo, usar de calculador, assim, né? Então, para fazer alguns testes básicos, você já consegue manipular alguma coisa por cima, assim, até fazer por exemplo, um for aqui. Então, dá para fazer umas coisinhas já, né, nesse sentido aí. Por exemplo, aqui... E aí, por exemplo, isso aqui. Deixa eu ver como é que eu dou Enter Enter aí. Então, ele é um negócio, ele é bem... Só faltou só um end. Eu vou até entrar nesses pormenores para vocês, por uma questão de até deixar claro, né, algumas particularidades. Mas ele é bem simplificado, tá? Tem gente que até não considera muito como uma linguagem de programação, porque o negócio é meio simplão mesmo. Tá? Então, o for, aqui até aproveitando o exemplo do for, né, eu vou passar mais bonitinho, mas aqui você consegue, né, manipular o começo, aqui do começo ao fim, ele vai de 1 a 1, nesse daqui, né. Se você quiser que ele vá de 2 em 2, vamos supor que a gente queira os pares, né. Vamos fazer um intervalo assim, né, enquanto que ele vai decrementar, né. Escrevi errado. O DISP é a função básica, né, dele de exibição na tela, tá? Tem uma versão que você pode usar o printf do C de uma forma um pouquinho diferente. Tá? Então aqui, por exemplo, né, de 2 em 2. Então, ele é bem interessante nesse sentido, tá? Primeira coisa que a gente pode falar. Aqui, a segunda coisa que eu acho muito legal é essa facilidade de você ver aqui no Workspace, são as variáveis que você tem criadas, tá? A answer, essa ANS aqui, é uma variável padrão, que é quando você não faz nada. Por exemplo, se eu faço uma conta lá, igual eu fiz lá, vamos fazer 8 vezes 8 vezes 8 vezes 7, por exemplo. Ele vai para answer. Então, dessa maneira aqui que a gente tem, né, a funçãozinha básica, tá? E é legal aqui no Workspace, ó, que a gente consegue ver tudo que está disponível, tá vendo? Passando o mouse em cima, né, você vê o tipo dele. Então, se a gente clicar para ver, né, vai ter o valor da answer, que é padrão, né, e daí, por exemplo, né. E aí entra uma questão legal, que é até a origem do nome do MATLAB, tá? Que o MATLAB é um laboratório de matrizes, né? Vocês podem ver que mesmo a variável única, né, vamos dizer assim, sem ser algum elemento, ela é tratada como uma matriz, ó. Então, ele é como se fosse uma matriz 1 por 1, tá vendo? 1 por 1 double, né? O tipo aqui. Então dá para você trabalhar com string, com algumas outras coisas também, tá? E outra coisa legal, por exemplo, se vocês querem mudar aqui direto, uma execução no teste, é só vir e alterar mesmo, por exemplo. E já está mudado já. Adicionar do lado também. Então essa flexibilidade que eu acho que é uma das coisas mais legais do MATLAB para você testar, né? Que você consegue ver o que está acontecendo, sabe? Então, isso é uma das coisas que eu acredito que seja aí um dos trunfos aí, tá? Aí outro trunfo, para vocês, né, uma outra questão. Se vocês quiserem limpar a tela, usa CLS. Por que não? CLC, aliás, eu confundindo com um prompt de Windows, né? CLC é para você limpar a tela e o Clear é para limpar a variável, tá? Isso é bom, necessário às vezes, porque às vezes fica com uma variável perdida lá, vamos supor, tem uma var aqui com um valor, por exemplo, negativo,
e você usa ela depois no teu programa, mesmo quando você executa ele depois do programinha, ele vai ficar, né, se você tiver ela lá, ele vai começar com esse valor inicial, seria tipo equivalente a um lixo de memória, né? Então, se vocês podem começar um programa com um comando de clear para garantir isso, entendeu? Então, essa é a primeira coisa. Matrizes, né? A gente define assim, ó. Então, você pode fazer dessa forma, por exemplo. Vírgula para separar as colunas. E aqui, por exemplo, para separar as linhas, o ponto e vírgula, né? Então, fica assim. Ou também, até dei o exemplo sem querer, né? Sem vírgula também ele considera com espaço, né? Para separação. Então, dessa maneira que você consegue fazer, tá? A transposta, você consegue fazer, acredito que vocês viram isso em cálculo numérico também, né? Com o apóstrofo, né? O linha, ele já fez a transposta para vocês. Então, tem algumas questões muito legais aí. Vamos fazer uma matriz um pouco maior, né? Talvez até, vou até carregar uma imagem já para vocês, para mostrar ela como matriz também. Nisso a gente já vai manipulando, tá? Então, no fim das contas, as matrizes, tá? As imagens vão ser matrizes. Eu vou até abrir aqui para vocês verem. De maneira que a gente consegue manipular, né? Então, simplesmente, né? Às vezes o pessoal até dá uma desanimada, vê que as imagens são basicamente matrizes e entra de novo aquela brincadeira que eu estava falando, né? As pessoas falam, não vejo por que estudar matriz, estudar aquele monte de coisa, transformação em álgebra linear, aquele caramba 4, né? E a gente vê que usa bastante sim, é uma das bases aí pra gente, né? Então, dessa maneira aí que a gente consegue ver. Como é que eu carrego a imagem aqui? Só puxando, sem... Bom, eu vou carregar ela num programinha de exemplo aqui. Então, deixa eu dar aqui a gente tem alguns exemplos. Então, para a gente ler a imagem no MATLAB, tá? Eu vou salvar na mesma pasta só para ficar mais fácil. Mas senão vocês têm que dar o caminho completo, tá? Caminho com a extensão. Eu vou salvar aqui só para vocês verem. Então, vou salvar. E aí, no caso, né? Quando a gente salva, no diretório, ele já vai buscar naquele mesmo diretório, né? Se eu executar aqui, deixa eu até colocar aqui. Para executar a gente pode dar F5, tá? Ele executa. E aí ele... Aqui vai ficar um pouco lento, né? Mas... Aí aqui a gente tem, ó, eu fiz uma imagem no Photoshop, tá? Só para vocês terem uma ideia. Bem porquinha mesmo, bem simplesinha, 8x8, tá? Em níveis de cinza. Então se a gente abrir, ó, a gente consegue ver a imagem completa, vamos dizer assim, né? Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Só faltava travar tudo, né? Bom, aqui apareceu na outra tela, deixa eu mostrar para você. Minúsculo até, né? Tão pequenininha aí que né? Ela é 8x8, tá? Então, são 64, tá? Eu fiz aqui só para vocês verem, né? Uma imagem aleatória mesmo, tá? Para ter uma noção de como que isso fica correspondido, tá? Na nossa matriz aqui.
Aí entra algumas coisas que eu queria comentar com vocês, né, de manipulação de matriz. Então, por exemplo, se vocês quiserem, tem algumas outras linguagens que têm essa facilidade também, né? A primeira linha, todo mundo está conseguindo enxergar tranquilo, gente? Eu estou seguindo aqui, mas tá de boa para ouvir, tá de boa para ver também. Que a ideia hoje é dar uma visão geral para vocês, tá? De como funciona, para depois vocês irem trabalhando em cima disso, né? Então beleza, gente. Valeu aí quem deu o feedback, tá bom? Então é bom saber porque tá meio dando uma engasgadinha aqui, então não sei se isso influencia também na nossa transmissão, tá? Então, por exemplo, para eu extrair a primeira linha, a gente pode fazer um operador de slice aqui, né, no MATLAB, por exemplo. Então eu vou pegar linha, coluna. Então eu pego a primeira linha e todas as colunas, por exemplo, né? Então se eu fizer isso, deixa eu ver aqui. Acho que eu manipulei errado. Vamos lá que tem todo uma diferenciação, tá? Em chaves, o colchete e os parênteses, tá? O chaves em MATLAB é como se fosse uma struct. Você consegue colocar matrizes, dados heterogêneos dentro, tá? Colocar matrizes com variáveis únicas, com string, é uma bagunça que você pode fazer. E aqui seria manipulação. Então, aqui mostrando para vocês, ó, a primeira linha, né? Ó, 153, 39, 14, 14, 14, 14. Então, a gente pegou ó, o MATLAB, né? A primeira coisa que dá para ver, ele começa contando em 1, tá? Não conta em 0. E dessa forma, a gente poderia, por exemplo, pegar os valores dessa primeira linha aqui, tá? Então, dessa maneira aqui. Então, por que é legal, né? O MATLAB, um dos defeitos dele, vamos dizer assim, não é bem um defeito, ele não é tão legal assim com repetições, tá? Então, em alguns momentos vai ser necessário vocês fazerem duplo for, que é de se imaginar, né? Por exemplo, para a gente interagir com uma imagem, né? A gente poderia fazer uma coisa no sentido, né? For x de 1 até o tamanho da imagem. Aliás, deixa eu até ver a saída dessa lente. E aí eu até aproveito para falar algumas questõezinhas também, isso daqui. Deixa eu ver. Input. O que acontece, né? É que aqui para nós a nossa imagem é quadrada, vai servir. Até aproveitando, a gente pode usar o help aqui, tá? Para as funções prontas. Ele dá uma quebrada para a gente, tá? Então aqui, ó, ele até fala, né, ó, o tamanho do maior array, né? Então, para nós acho que talvez não seja tão legal assim. Talvez o size também sirva. Então ele dá algumas sugestões, né? Então que o size poderia ser, entra uma coisa também legal do MATLAB, que você tem mais de uma saída de função, né? Então a gente poderia pegar o size, ó, dos tamanhos máximos, né? E usar ali para a gente fazer a nossa interação com a imagem, né? Então, por exemplo, aproveitar aqui e fazer x máximo, por exemplo, né, que seria o tamanho máximo. Então, o size, né? Aliás, né, já fazendo aqui um xy, né? O size da nossa imagem aqui, tá? Então, para fazer uma interação, né? Aqui algumas questões, né? A gente termina com ponto e vírgula. Não precisa de declaração de variável, tá? Assim, o tipo, né? Ele vai pegar meio que pelo contexto, tá? Para vocês. Se vocês quiserem inicializar, né? Por exemplo, eu tenho um contador, por exemplo, vocês podem fazer assim que ele já vai sacar, né? Vamos dizer assim, o que está acontecendo. Então, para uma interação básica, tá? Alguma imagem vocês precisam percorrer, a gente pode fazer um duplo for para fazer isso, tá? Então, dessa maneira aqui, de 1 em 1, né? Quando a gente não especifica, a gente consegue percorrer a imagem de alguma forma nesse sentido, tá?
Então aqui o MATLAB, vocês estão vendo, né, o começo ele não tem, o begin seria meio que o equivalente ao próprio for, e o end é o final dele, tá? E ele é identado, né, então a linguagem tem que tomar um cuidado também um pouco com isso, que é meio complicado. Vocês vão ver que em alguns momentos vai ter, né, vários for, às vezes alguma outra estrutura de decisão aí no meio, né, para vocês fazerem, então é meio complicado. Então, por exemplo, para a gente manipular, né, a gente poderia pegar aqui, mesma coisa, né, e manipular isso daqui, dessa forma, fazer alguma coisa com esses valores aqui. Por exemplo, contar, vamos supor, todos os valores que sejam maiores, sei lá, maior que um nível de intensidade aí, maior que 50, por exemplo, aproveitar que tem o contador lá, né? Então, por exemplo, né? E a gente dá o end aqui, senão ele dá problema. E aqui também o ponto e vírgula. Ele até permite vocês fazerem sem ponto e vírgula, só que às vezes ele reclama. Ele vai reclamar que não tem, mas ele não vai deixar de não executar, tá? Ele fica como um warning. Por exemplo, aqui a gente pode contar a quantidade de níveis de intensidade. O que tem de errado aqui? Ah, tá, é conte, né, no meu caso aqui. Para contadores precisa ser inicializado, como vocês viram, né? Então aqui, né? Aí o contador, ó, foi para 16. Então, 16 intensidades, né? São maiores do que 50, por exemplo, né? Então aqui é uma forma de se fazer, né? Que aqui foi um 8x8, bem pequenininho, né? Que a gente consegue ver a forma, né? Como que funciona isso, tá? Da mesma maneira, a gente consegue fazer algumas questões nesse sentido aqui, tá? Por exemplo, deixa eu ver se eu vou lembrar para falar para vocês. A gente pega esse tipo de comparação, acho que já consegue ser. O que é que a gente teria que contar, né? Ele responde, ó, como se fosse elemento a elemento, tá, da imagem, quais são, tá, os que são que satisfaçam essa condição, tá vendo? Respondendo com 1. Então dá para contar um jeito, né, muito, talvez, é que aquele é lógico, né? Você pode converter isso para inteiro, alguma coisa nesse sentido, e depois contar o total, por exemplo. Então, o MATLAB sempre não, né? Mas na maioria das vezes ele vai ter funções, maneiras da gente fazer de uma forma não com repetição, sem repetições, beleza? Então, é bem interessante isso e a gente consegue ir manipulando dessa maneira. Então, fazendo cortes na matriz, fazer manipulações, tá? Então, o que é bem interessante, beleza? Uma coisa legal, que é bastante necessária, né? A gente tem, igual eu falei, o help, né? Então, por exemplo, do IMRead, por exemplo, vim aqui, ele dá os exemplos, tá? Como que fica, um exemplo mais curto. Se tiver dúvida, tá? Para quem já usou o MATLAB alguma vez, sabe que tem o help dele próprio, que é embutido no próprio programa, que é a documentação, ajuda bastante, que tem vários exemplos de uso, tá? Então, para a gente é uma mão na roda aí para vocês quando tiver com dúvida alguma coisa. Em geral, antes até de procurar um Stack Overflow, até tem o MathWorks, o Stack Overflow só de MATLAB, é bem interessante para a gente fazer. Então, por exemplo, eu procurei o IMRead, vou pegar um IMWrite também para vocês verem. Então ele tem uma busca aqui, ó. Então a gente consegue saber, né, o que é o que aqui, né? Por exemplo, né, então IMWrite, write image to graphics file, por exemplo, né? Então, por exemplo, para você salvar uma imagem, né, ele dá um exemplo aqui, ó. O A, geralmente, né, ele dá um exemplo como a matriz e o nome do arquivo, tá? Então, ele até explica certinho. É bem didático mesmo. Escreve os dados de imagem A para o arquivo especificado com esse nome, né, tal. E você também tem algumas outras opções extras, né? Por exemplo, você consegue especificar o formato, que eu acho que é o que ele fala em algum momento aqui. Se for, né, 8 bits, né, o int 8, né, que são unsigned int, né, que é sem valor negativo, que é o que a gente
geralmente trabalha com imagem, né, de 0 a 255, né, 256 valores. Então é dessa forma de você salva, né? É aqui para especificar o formato de fato, tá vendo? Então, a gente tem bastante coisa nesse sentido que auxilia, tá? Então, aqui a gente já teve exemplo de um for, de um if, de uma função que a gente pode usar para facilitar, tá? E até aproveitando essa questão de funções, por isso que eu até aumentei o prazo, para vocês não usarem, não caírem em tentação e usar coisas prontas, tá? Que tem até aqui um exemplo para equalização de histograma. É só você usar essa funçãozinha aqui de, por exemplo, você pega a imagem e usa esse ist_equi aqui, ele já faz sozinho, né? A função pronta. Aí eu queria até é bom para vocês assim usar de parâmetro, né? Fazer isso manualmente, né? Vamos dizer assim, e comparar com o que o MATLAB dá de resposta, né? Mas assim, né, sempre que possível, tá? Isso aí a gente em geral, né, vê isso nas outras disciplinas também, né? Para não usar o mastigado primeiro, né? Então, dessa maneira aí que para vocês irem usando, tá? Então aqui um exemplo, tá? Eu vou fazendo aos poucos, eu vou jogar num outro arquivo aqui que eu tinha preparado esse exemplo aqui, só para a gente ver. Então, deixa eu criar a linha aqui. Vou dar uma limpada nas variáveis, tá? Eu vou carregar a imagem da Lena, tá? Aquela que eu passei para vocês, para vocês darem uma olhada e entender também na prática também como é que ela fica, né, visualmente. Salvar aqui. Então, ele vai carregar, e aqui é interessante, né, a forma como ele trata, tá vendo? A imagem, ela ficou uma matriz tridimensional, né, que é o que eu tinha comentado com vocês. Então, se a gente quiser acessar, né, alguns valores específicos, né, vamos acessar o primeiro pixel, né, lá da pontinha do primeiro canal, 226. O primeiro pixel do segundo canal, 137, e o terceiro, 125, por exemplo. Até para abrir, que eu acho que ele não abre porque ele tem muito elemento, para a gente abrir toda a imagem, mas aqui foi o que eu fiz de slice, tá? Então, por exemplo, quando você quer tudo daquela imagem, né, a gente usa dois pontos. Então, para significar, né, eu quero tudo da parte do X, tudo da parte do Y e o canal 1, né? Então, dessa maneira, daria para a gente quebrar também, né, em pedaços. Vamos falar que a gente quer uma imagenzinha só o cantinho, né? Vamos chamar aí de cantinho, aproveitando a deixa. Então, por exemplo, vamos pensar que a gente quer um 10 por 10 só disso daqui para a gente manipular, sei lá. E a gente queira tudo, né? Manter as cores. Então ele faz aqui, ele mostra, né, um 3 por 3 aqui, né? A gente teria dessa maneira aqui, né? Ele divide aqui nos três elementos aqui. Se a gente fizer, né, uma visualização dessas imagens, então vamos dar um M-show rapidinho aqui. M-show. Provavelmente a gente vai ter só um ladinho aí do... Bem pouco mesmo, né? Só uma corzinha, eu vou até colocar um pouco mais. Então, dessa maneira, né, a gente vai fazendo manipulações aí, por 100, que acho que vai dar para ver alguma coisa. Outra questão, tá? Quando a gente está mexendo nessa parte interativa, se vocês não colocarem ponto e vírgula, ele vai mostrar todo o output, tá? Se colocar ponto e vírgula, ele fecha o output, ele não mostra. Então, também é uma possibilidade para vocês facilitar debug também, tá? Então aqui, por exemplo, a gente ficou com o cantinho, literalmente, da imagem, né? Então, dessa maneira, seria uma das formas que a gente poderia, por exemplo, usar para recortar isso, tá? Se a gente der um image show, IM show aqui dos outros canais, né? Então, vou mostrar aqui o R. Ó, então, em vermelho. IM show aqui também o G.
E mesma coisa para o B, né? Então aqui, deixa eu ver, é ali que ele não manteve todas, né? Mas aqui no caso foi só a última. Então a gente consegue, eu vou dar até um plot de cada uma, até aproveitar para mostrar isso para vocês, esses subplots aqui, tá? Que é uma função para vocês compararem. Então, vou só reaproveitar aqui. Então, vamos mostrar, por exemplo, para mostrar na mesma imagem, tá? R, o G e aqui o B. O subplot ele funciona assim, para você organizar numa grade, tá? Então, seria o tamanho, né, que ele teria. Então, aqui acho que tem que ser, na verdade, 1 por 3. E a posição que cada imagem vai estar na tela, tá? Então, para a visualização é bem legal também para vocês. Ele abriu outra tela, mas dá para ver aqui, ó. Então é bem interessante a gente ver, né? Visualmente aqui já dá para perceber que aqui seria RGB, tá? As opções de títulos, as coisas dá para colocar, se vocês verem na imagem, tá? Aqui a gente vê que o R tem bastante contribuição, né? Se a gente comparar com a original, porque esses elementos mais claros, né? Que a gente lembra que quanto mais pardo branco, mais valores, mais alto vai ser os valores, né? Então a gente vê que o B é mais baixo, né? E o G, aliás, né? O verde e o B aqui, né? Então a gente consegue ver separadamente as contribuições de cada canal, né? Isso em intensidades. Então é bem interessante e tranquilo da gente manipular isso, tá? Uma das possibilidades, né? Até perguntaram para mim, né? Você de se fazer, a gente pode fazer a soma disso, né? E obter a imagem original, né? Então você pode fazer uma média, por exemplo, para fazer, aliás, a conversão em níveis de cinza. Então a gente pode pegar, por exemplo, né, a média vai ser a imagem em R, a imagem G e a imagem B, por exemplo, e dividir por 3, né? Vamos ver se isso aqui vai dar certo para a gente. Deu, até lotou demais aqui, mas beleza. Se a gente der um game show para média, a gente vê aqui como é que... Só que olha só, que interessante, eu lembro que eu até comentei isso com vocês, ó. Na média, a reconstrução ficou diferente, né? Que eu falei que depende muito da maneira como a gente... a contribuição de cada canal. A gente viu lá que, na verdade, o vermelho tem mais contribuição, né? Então, para ficar um resultado mais legal, tem que ser uma média ponderada, né? Com função pronta, tá? A gente tem a possibilidade de usar uma conversão já que o MATLAB fornece, tá? Então, vocês podem usar essa conversão, por exemplo. Tem várias funções nesse sentido, tá? Por exemplo, RGB, né? Que a gente quer converter. To, né? O to de para, ele virou um 2 aqui. To gray. Então, a gente pode fazer essa conversão aqui, tá? E aí ele vai ajustar pra gente a imagem em gray level, tá? Pra gente fazer. Beleza? Então, dá um show aqui, ó. E aí ela fica uma imagem, né? Essa é a função, na função pronta do MATLAB, tá? Um dos defeitos, tá, do MATLAB, nesse sentido, é que você não consegue... É tudo fechado, né? As funções. Você não consegue ir lá e, vamos dizer assim, destrinchar como que ele fez, por exemplo, essa função, né? Então, esse é um dos problemas também por ser fechado, né? Então, é só um adendo aí. Então, gente, a gente tem essa manipulação, tá? Então, que a gente consegue fazendo nesse sentido, tá? Fazendo os plots e tudo mais. O que mais que eu ia mostrar para vocês? Subplot. Outro exemplo, tá? Eu vou acabar não dando resposta de um exercício lá, mas não, legal, é interessante a gente mostrar o negativo, né? O que acontece? Tem a função máximo e mínimo, para não ter que ficar rodando, né, o laço, a gente consegue tirar o máximo. Então, por exemplo, o mínimo e o máximo. Vamos chamar de menor valor, por exemplo. Dessa imagem em níveis de cinza, né? Então a gente pega o mínimo
desse nível de cinza aqui. Só que ele ainda retorna uma coluna, né? Ele vê por linha ou por coluna, depende da forma como a gente configurar aqui. Então, ele ainda tem, né? Aqui, se a gente olhar, na verdade, das linhas, né? Das colunas. Então, ele pega o menor. Para você pegar o menor de todos mesmo, a gente pode fazer um duplo chamamento, né? Então, chamar duas vezes a função que vai fazer a menor e a menor da menor, né? Então, por exemplo, a gente fazer isso, a gente pode pegar o mínimo do mínimo do caso aí da imagem em níveis de cinza. E aí a gente obtém aqui, por exemplo, 25, né, que é o valor mínimo aqui. Mesma coisa para o valor máximo, né? A gente consegue fazer isso nesse sentido, tá? Então, o máximo aqui foi 245, por exemplo. Então, por exemplo, né, para um negativo, uma imagem, a gente pega o valor máximo, né, não sei se vocês lembram disso, convertido em níveis de cinza, né? Então, deixa eu até converter aqui no programinha em si, né? Em níveis de cinza. Então, RGB to gray. E a nossa imagem aqui, que é o IMG, nesse caso aqui. Um adendo para quem está usando Python, tá? Principalmente o CV2 ou OpenCV, o pacote, por uma simples convenção, não sei qual é o porquê disso, acho que foi muito por convenção mesmo. Aqui no MATLAB e em outros softwares a ordem é RGB, tá? E no OpenCV, não sei por que cargas d'água, é BGR, tá? Então, até para tomar esse cuidado aí, ó, de que vocês forem manipular, principalmente imagens coloridas, ter isso em mente, tá? Que foi uma questão de convenção mesmo, tá? Não existe, vamos dizer assim, certo e errado nesse sentido, tá? Muito mais por uma convenção do pessoal. Então aqui, ó, para fazer o negativo, né? Eu só converti em níveis de cinza só para a gente ter. Aqui eu vou até aproveitar e fazer um subplot de novo, né? Então vamos fazer de 1 por 2. Na primeira imagem, vamos mostrar a imagem original, né? A original entre aspas. Vamos fazer as 3, né? Aproveitar então. Professor, só uma dúvida dessa questão do negativo que surgiu agora. Pode falar. Eu tinha entendido antes que o W era o máximo da discretização. Se fosse 8, era 2 elevado a 8. Mas é o máximo da imagem? Quer ver? Eu vou até voltar aqui e vou achar aqui. Eu fiquei meio em dúvida agora. Que eu Não, tinha entendido que tranquilo, a era o gente máximo volta da até. discretização. Deixa eu achar aqui, que se eu não me engano é do. Até nessa mesma aula que a gente teve aqui. Deixa eu achar aqui. Deixa eu ver o que o Vinícius falou também. Então, Vinícius, sim, tecnicamente, né? Se você pensar, por exemplo, numa foto preto e branco antigamente, né? Você está pegando meio que a contribuição de todas, né? Seria como se fosse um resumão de tudo, né? Então, tecnicamente, sim. Né? A forma como a gente seria envolvendo as 3 escalas, né? Quando a gente trabalha, acaba convertendo essa imagem para dessa forma, mas algumas imagens naturalmente são em níveis de cinza já, né? Por exemplo, seja imagens preto e branco mesmo, né? E também, às vezes, algumas questões de raio-x, outras coisas também, elas são já, vamos dizer assim, naturalmente preto e branco. Agora eu não estou achando porque eu falei. Calma aí. Aqui, ó. Não. Isso aqui mesmo. Aqui, ó. Quem me perguntou mesmo? Desculpa. Entendi. É que eu tinha entendido que maior nível de cinza era o maior possível, não o maior da imagem. Entendi. A gente pode até testar agora, viu? Vamos fazer isso, que a gente já até tira essa dúvida visualmente. Eu acho legal sempre a gente fazer isso visualmente, que fica bem claro as diferenças, assim. Opa, digitei errado aqui o trem. Então vamos lá. Vou colar aqui só para agilizar. Então, a segunda é aliás, né? A imagem.
A segunda em níveis de cinza. A terceira, o negativo. E a quarta, vamos fazer ela também, né? Um outro negativo aqui. Então, vamos fazer... falta de criatividade, né? Vamos pensar, então, em 255 aqui, por exemplo, já direto, tá? Vamos ver o que muda. Eu acredito que ela vai ficar, né? Vai ficar um pouco mais escura, na verdade, né? Mas não tem erro, não. A gente já compara e fica interessante até a gente ver, tá? Vamos esperar que não dê nada de errado. Eu acho que não tem nada aqui que esteja errado, mas... aqui, ó. Aí a gente consegue ver. No fim, no nosso caso aqui, não deu tanta diferença, eu acho, porque o... deixa eu voltar lá. O nosso W, eu acho que ele já é bem próximo, né? Deixa eu ver aqui se ele salvou. O W é 245. Então, nesse caso aqui, no fim das contas, ele ficou bem próximo, tá? Então, a gente poderia dizer que é uma aproximação razoável. O problema é se for uma imagem muito... que tem níveis mais claros, é uma imagem mais clara, ela tende aí a ter uma diferença, né? Porque a gente consegue ver que tem um mínimo aí, mas... então aqui a gente consegue, né, visualmente, que é bem interessante, né? Ah, Felipe, eu vou fazer de novo aqui para te mostrar. Fazendo um exemplo mais simples aqui, ó. Vamos fazer uma matrizinha pequena, 3x3, tá? Então vamos fazer um exemplo aqui. Então vamos pensar alguns números aí, tá? Vou fazer números pequenos, um valorzão grande, que vai ser nosso máximo, tá? Ponto e vírgula para fazer. 77, 21, mais um pouco aqui, sei lá. Beleza, essa é a nossa matriz. Se a gente tirar o máximo daqui agora, ele vai mostrar o máximo por coluna, tá vendo? Então ele mostrou, ó, o 4, que é dessa coluna, o 77 e o 99. E para tirar o máximo de fato, né, o máximo total, a gente faz de novo, né? Então você poderia, né, o máximo da coluna, primeiro, né, que é esse máximo aqui, e depois o máximo geral, assim, né? Então a gente faz o máximo geral, por exemplo, da coluna. Então, aí eu faço nessa dupla aplicação, né, para já pegar direto. Então, é um jeito mais rápido de fazer isso. Outro jeito que a gente poderia fazer, né, o jeito mais tradicional, seria colocar um forção mesmo, né, de 1 até o tamanho da imagem lá, que aqui a gente sabe que é 512, né, 512, o Y também, até 512, aí o pessoal mais fazendo em C, né? Mas dessa forma aqui a gente conseguiria fazer, né? E você fazer um if e pegar o máximo de novo, né? Criar uma função nesse sentido, tá? Então, é possível também. Então, o negativo a gente consegue fazer dessa maneira, tá? Então, bem legal esses plots para a gente conseguir ver, né? Dessa maneira. Até aqui um mWrite, ó. Eu vou usar ele aqui também. Dá para pôr aqui já. A gente salvar, né? Aqui nesse caso eu acho que ele vai salvar no Workspace, tá? Aqui, ó, vocês conseguem ver aqui em cima, que é onde ele está salvo, que ele está aqui na raiz do próprio MATLAB. Se eu salvar aqui, ele vai salvar provavelmente na raiz do MATLAB, mas não tem problema, não. Que a gente teria que especificar o caminho se estiver rodando aqui. Deixa eu ver. Ah lá, ó. Salvo na raiz do MATLAB. Até para abrir aqui, ó. Então, para salvar uma imagem, né, depois de processar, é só... ele foi até abrir do jeito dele aqui específico. Ele abriu como matriz aqui. Mas aqui para vocês entenderem, né, que é bem direto, né, igual vocês viram. Então, imread para ler, imwrite para escrever. Então, é bem interessante nesse sentido também. Aqui, ó, o histograma também, tá? Então, histogram mesmo a gente consegue fazer isso, né? Então, para a imagem aí em ray level, né? A gente tirar proveito da variável. Ele desenha um histograma para a gente
Quando não tem especificação, a gente tem... Ele até plotou junto com a outra. Deixa eu fazer de novo aqui, para mostrar para vocês. Ele faz todos os bins, né, para todos. Então aqui a gente consegue ver a quantidade, né, de intensidades aqui, ó. De 0 até 255, né? Aqui ele está um pouquinho menos, né, que ele fez. A gente pode também dar uma forçada nos bins, né, que seria a quantidade de níveis que a gente vai considerar. Vamos considerar só 10, por exemplo. E aí ele faz um resumão, né? Então ele só separa em 10 e mostra também o comportamento, né? Então isso tipo ficou como uma amostragem para a gente fazer, tá? Deixa eu ver se ele consegue fazer o histograma da imagem como um todo, já se ele faz um histograma total. Ele não pegou, eu acho que ele desconsidera alguma... Não tem todos os canais, mas é possível você plotar isso separadamente, tá? Então aqui pelo histograma dá para vocês darem uma estudada também, né, em cima disso, tá? Interessante. E para ilustrar, né, a gente fazer uma equalização aqui, tá? De histograma da imagem, por exemplo, aplicar a equalização, né? É que aqui a gente talvez não vai ter muita diferença, porque a imagem já tem uma distribuição razoavelmente igual aqui, tá? Então vamos... O subplot, deixa eu até mostrar aqui para você de novo. Aqui seria você pensar, tá? O tamanho total, tá? Que a gente tem. Eu vou até usar aqui o help para eu te mostrar, para a gente usando o help também nesse sentido aqui. Mas basicamente você pensa que você está montando uma matrizinha de exibição, tá? E o último parâmetro é a posição, tá? Pode ser. Pode ser sim, Carmen. Oi? É só hoje. Vixe, achei que era da aula. Voltando aqui. Tá. É Luiz com S. Acho que foi, né? Voltando aqui então, ó. M por N, né? Que seria o tamanho que você quer criar a grade, né? Não, tranquilo, Luiz, acontece. E o P que seria a posição que você está usando, né? Acho que aqui deve ter até um exemplo, ó. Aqui ele criou com 2 linhas. Então aqui, ó, no nosso exemplo, a gente criou com uma linha e 4 colunas, né? E aí a gente posicionou ó, na linha 1, na coluna 1 esse, na coluna 2 esse. Então dessa forma a gente consegue. Deixa eu ver se tem um mais. Aqui, ó, aqui tem um com 4x4, né? Então, ó, são 2 linhas e 2 colunas, né? E aí ele já subentende, ó, na linha 1, no 1, na posição 2, posição 3 e na posição 4. Então ele meio que subentende, né, as posições. Então é uma matriz de exibição. Acho que deu para entender, né, Giovana? Aqui no nosso exemplo, então, eu fiz de uma linha só, com 4 colunas, e em cada posição, né, eu especifiquei aqui o que eu queria, né? Então pode ser uma função, pode ser imagens, pode ser bastante coisa. Então é bem legal para ter uma visão disso daí, né? Um plot geral, né? Deu para entender? Acho que deu. A gente acabou distraindo um pouco com o Luiz também, né? Mas beleza. Então tranquilo. Então, voltando lá na questão da equalização, né? E o que eu espero de vocês é que vocês façam sua própria função, né? Baseado naquela equação que eu comentei no começo eu até expliquei pro... Me fugiu o nome de novo. Do Thiago. E para vocês usarem, né? Então aqui mas mostrando, né? A gente pode aplicar uma equalização, né? Na imagem nossa. Que vai mostrar todos os plots, né? Mas tudo bem. E a gente conseguiria, né? Visualizar, né? Então, fazer um subplot, acho que talvez seja melhor, né?
Aqui é legal também, gente, dá para botão de diretório, você seleciona comentar algum trecho, tá? Então, por exemplo, eu quero comentar isso daqui para não executar mais, né? Mesma coisa aqui, por exemplo. Então, vamos só converter aqui para level de novo. Então a gente põe imagem equalizada. Vai ser list equi. Isso mesmo, Gray level. Vamos fazer o subplot para a gente ver do lado, né? Aproveitar. Então, subplot só de duas. Nesse caso aqui eu acho que vai ser muito mínima a diferença por uma questão de a imagem já está razoável. A gente viu pelo histograma, né, que ela já estava razoavelmente bem distribuída, né? Então não tinha nada muito absurdo assim. Então provavelmente a gente não vai ter tanta melhoria assim, tá? É só dar uma olhada pra gente visualmente ter essa ideia. Ah, melhorou sim, ó. Então aqui, gente, então só com a equalização a gente vê que a imagem ficou mais vibrante, né? Melhor definida, ficou menos apagada, né? Que é uma das consequências que a gente consegue fazer. Então, de novo, né? Por isso que eu até aumentei o prazo. Eu quero que vocês façam, vocês, né, na mão, né, baseado nas equações lá, que tenha esse resultado similar aqui, né? Que a gente tem a receita pronta, né? Mas queria que vocês, né, vissem também o porquê disso, né? Então, é bacana disso, ver isso. Aqui até tem, nesse modo figure aqui, deixa eu até, ver se eu coloco aqui, ele cria o histograma também, esse ImageIst, ele faz um histograma vou mostrar aqui, vamos fazer de novo com 4 agora. Mostrar o histograma em níveis de cinza. E mostrar também, né, o histograma da equalização. Ah, tá, é que ele tá com outro nome aqui, ele deu erro. Ou isso, é o nosso EqImage aqui. Beleza. Então aqui tem um exemplo, né? Ó. Ele ficou mais distribuído no caso, né? Nesse caso aqui, né? Vamos até visualizar, sem ser essa função, de histogram mesmo. Histogram, pra gente ver. Eu acho que aquele lá ficou mais claro. Aí acho que ele ficou um pouco melhor, né? A gente consegue ver, né? Apesar de ter picos ainda, ele tende a ficar, né? Vamos dizer assim, na média, melhor distribuído, né? Que aqui a gente tinha muitas outras questões também, né? Então, histograma da primeira e o histograma da segunda, tá? Então, seria dessa maneira aí que a gente tem, tá? Então é bem interessante, tá? Por isso que eu acho legal, né? Achei legal fazer essa aula prática e dar esse prazo a mais para vocês. Que a ideia agora, eu vou ver se eu passo algumas coisas mais práticas, tá? Para vocês irem fazendo, e o legal, né? Principalmente aí mostrando um MATLAB específico, que a gente consegue ter uma visão bem rápida, né? Visualizar, já ver realmente na prática o que acontece, né? Então, isso é bem legal para a gente entender, tá? Vou colocar um pouco menos de bins aqui, vou colocar, por exemplo, 64, só para ver um comportamento mais genérico, tá? Então, aqui com uma quantidade um pouco menor, né? É o mesmo comportamento.
Então, dessa maneira, gente, o que eu queria, então, com a aula de hoje, deixa eu ver se tem mais alguma coisa curiosa, interessante para tratar. Acredito que, no geral, seria isso, tá? Então, a aula de hoje, tá? Que eu queria mostrar para vocês eram essas questões básicas mesmo, né? De manipulação, como que o MATLAB funciona, como que é esse uso, né? As interações que a gente pode fazer, formas mais rápidas, né, de se obter resultados, né, e algumas questões já de visualização, de se salvar, né, de ler e salvar uma imagem, que é a questão desses plots também, que é bem legal, né, que dá para visualizar bem, manipular bem, possibilidade de fazer com laços, que num caso aí que não tenha como a gente fazer, dá para fazer por laços naturalmente, tá? Tá só aproveitando para dar uma documentada, né? Vamos supor, no while a gente faz bem tranquilo também, ele é bem, seria alguma coisa nesse sentido aqui, tá? Muito tradicional, quase um pseudocódigo, né? Então, dessa maneira aqui a gente conseguiria, ele exibiu aqui, né, no caso, com o nosso while, com o DISP, né? Outra coisa, tá? O DISP ele não aceita você fazer algo nesse sentido aqui, né? Tá? Eu vou até executar para mostrar para vocês, que é o que se esperaria, talvez, né? Deixa eu ver, talvez, não. E aí, para isso, a gente pode usar uma versão do C, tá? Que funciona da mesma forma, né? Usando só fprintf em vez só de printf, tá? Então, por exemplo, aqui, deixa eu dar um barra n, né? Então, você consegue plotar também lá, questão de formatação de... Na primeira eu não tinha colocado barra n, né? Então, a gente consegue também, tá? Escrever em tela, fazer algum procedimento que basicamente as mesmas regras que regem o printf, vamos dizer assim, tá? E você consegue usando esse fprintf, tá? O MATLAB ele tem algumas coisas assim de C, tá? Perdidas no meio, vamos dizer assim, e tem também algumas interfaces com Java também, tá? Então ele é bem robusto nesse sentido, até uma das questões que torna ele meio pesado até, né? Então, acho que com isso eu fecho aí, tá? A aula que eu estava prevista para hoje, tá? Então, a ideia era dar uma luz para vocês aí, porque depois que eu acabei vendo, né, que a gente viu só teoria e depois ia ter uma questão prática, né? Então eu queria tratar isso com vocês, exemplificar, né, como que ficaria visualmente, como que a gente corta, né, cada canal, conversão, né? Então, dessa maneira que a gente visa aí trabalhar, tá? Então, alguém tem alguma dúvida aí mais? Quer perguntar alguma coisa, acrescentar? Que eu tiro para vocês aí, a gente trabalha nesse sentido. Bom, gente, Professor, pode falar. licença. Eu, na verdade, não é dúvida em questão MATLAB, é mais um negócio que no Python que eu vi que deu errado, porque tem uma funçãozinha lá, né, que ela já dá a imagem em preto e branco direto, ele transforma. Só que, não sei, vou até colocar aqui no chat. Eu pus isso daí, né, que eu tava o que falava no manual do OpenCV lá e tudo mais, para colocar a imagem em preto e branco. Só que simplesmente não funcionou. A imagem, eu fiz isso e a imagem não fica em preto e branco. Eu não sei se eu perdi alguma coisa. Deixa eu ver aí. Bom, não era para dar problema isso. Isso também é uma possibilidade do Luiz aí. Quando você manda esse zerinho lá no OpenCV, ele já abre como gray level já também. Tem um esquema. Não, mas é que, na verdade, eu não precisava só exibir ela em preto e branco, né? Eu precisava transformar mesmo. Não, eu vou ver aqui, mas até para abrir também tem uma opção
Deixa eu procurar aqui rapidinho para você. Não, tudo bem. Que eu sei que tem uma opção que você já abre ela em níveis de cinza já. Ah, sim. Vou Porque, ó, eu explicar. vou ver se eu consigo copiar a imagem aqui para mostrar como que ela ficou. Ah,